Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram nele. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus nos conhece por dentro. Que perigo. Que perigo. Veja que nós ouvimos como primeira leitura alguns trechos do capítulo 20 do livro do Êxodo, que trata dos 10 mandamentos. A religião judaica, portanto, a religião do povo de Deus, é a única religião ética da antiguidade. Você não vai encontrar nenhuma civilização, nenhum povo, nenhuma tribo, nenhum registro de uma religião fundamentalmente ética, baseada na transformação da pessoa humana. Todas as religiões antigas, todas as religiões primitivas, elas estão baseadas ou em magia, em dobrar os deuses, em fazer alguma coisa para que os deuses fiquem favoráveis e façam o que eu quero, o que nós queremos. Isso são as religiões primitivas. Ou na mera e simples adoração das forças da natureza para aplacá-las, sabe? Bom tempo, chuva certa, que o rio não tenha uma enchente que prejudique, mas ajude, que o sol não mate a lavoura. Aplacar a natureza. Magia também. Quando não é isso, não se trata de religião. Na antiguidade, o que vai existir paralelo a isso são filosofias. E essas filosofias procuram melhorar a qualidade de vida do homem sobre a face da terra. Aí sim, você tem algumas coisas bem antigas, como o shintoísmo, alguma coisa no hinduísmo, alguma coisa parecida com isso, mas mais recente, no budismo. Mas uma religião eminentemente ética, ou seja, cuja única função é mudar o homem, é que o homem seja transformado por Deus, é o judaísmo. É a religião que entrega ao homem a lei de Deus. Deus entrega ao homem o caminho que ele deve seguir. Você chega para Deus e diz assim: mas o que eu faço? Por que caminho eu devo seguir? E Deus diz: aqui, ó, os 10 mandamentos. Vocês foram escravos no Egito. Vocês viviam debaixo da escravidão do faraó. Vocês viviam à mercê dos outros. Que é isso que o pecado faz. O pecado tira você de você
e faz você viver uma vida que não é a sua, que não é a vida que Deus quer para você. Pensa aí em qualquer pecado, qualquer um. Pensou? Pensou? Pensa aí. Dá um minutinho para você pensar. Eu sei que você é muito santo, tem dificuldade de pensar em pecado. Então tem que dar um tempinho. Muito bem. Pensou? Veja como isso que você acabou de pensar tira você de você. Você não tem autoridade sobre você. E o cara acha que não, que ele meteu o pé na jaca, que ele fazia o que ele bem quiser, que ele, entendeu, aprontar, eu sou livre. Ao contrário, o pecado nos escraviza. O pecado nos põe na mesma situação que os hebreus viveram no Egito. Se levanta sobre a tua vida um capataz. Se levanta sobre a tua vida um faraó para comandar a tua vida. Para dizer o que você vai fazer e você acha que você é livre, você não é. Tem um faraó comandando. Tem um demônio comandando. Compreendeu? Qual que é a do pecado? Por que Deus é inimigo do pecado? Deus é inimigo do pecado porque tira a tua liberdade. E é livre que Deus te quer. Foi para a liberdade que Deus te criou. Então, se tem uma coisa que provoca o coração de Deus, é ver um filho dele escravizado. É ver um filho dele amarrado ao pecado, amarrado à escravidão, à maldade, ao demônio. Então Deus vai, escute, pedagogicamente. Claro que as pessoas, quando estão escravizadas, elas não estão preparadas para serem livres. Amarra um bicho, um cavalo, um porco, um bicho que for, deixa ele sem comer um tempo, escravizado, e solta ele para tu ver se tu segura. Não segura, não é verdade? Ele sai desembestado, ele não sabe nem o que fazer com a liberdade. Então Deus vai preparando-nos para a liberdade. Vai nos arrancando da escravidão, vai nos purificando pela dor, pelo sofrimento, permitindo que a gente passe por alguns perrengues, o deserto. Mas Deus vai também dizendo, olha, faça isso, não faça aquilo. Me obedeça e você vai ser livre. Me obedeça e você vai ser feliz. Olha aqui para mim, meu irmão. Ele te criou. Ele é teu pai. Ele sabe o que é melhor para você. Então quando Deus diz assim, não faça isso, por trás desse não, dessa aparente proibição, o que está por trás é o amor de um pai que não quer ver seu filho destruído e escravizado por ninguém, por nada nesse mundo. Mas como é difícil e como foi difícil que os hebreus, que o povo de Deus entendesse isso. Vocês lembram disso? A primeira coisa que Deus disse, não tenham outro Deus diante de mim. Só eu sou o vosso Deus. Foi o primeiro mandamento? Não é esse o primeiro mandamento? Sim ou não? Ô meu pai, o catecismo, minha gente, os 10 mandamentos. Com o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Deus tinha acabado de dar esse mandamento. O povo fez um bezerro de ouro para adorar. Por quê? Porque um bezerro de ouro eu manipulo. Com magia, com feitiçaria, com superstição, com esoterismo, tudo isso que o povo aí fora gosta, eu manipulo Deus. Eu crio o meu Deus. E aí esse Deus se volta a meu capricho. É por isso que, em seguida, dentro do acampamento em que eles estavam, serpentes começaram a entrar e a matar o povo. Isso é tudo símbolo de que, uma vez que a desobediência entra, que eu me volto contra Deus, desobedecendo os seus mandamentos, os meus caminhos se perdem. A minha vida se perde. E eu volto à escravidão, eu volto a ser alvo do veneno da serpente. Eu volto a ser alvo de uma vida vazia, sem sentido. Essa é a grande tentação. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vem, o evangelho da missa de hoje. E aí ele entra no templo de Jerusalém, que decepção.
aquela religião pedagógica, ética, não é? Todos aqueles sacrifícios eram símbolos, né? Eram preparação para o verdadeiro sacrifício que viria, o sacrifício do Filho de Deus. Aquela religião que era pura, aquela religião que era simbólica, aquela religião que era absurdamente ética, tinha se transformado em uma verdadeira feitiçaria, em um verdadeiro comércio, porque feitiçaria e comércio são a mesma coisa. A mesma coisa. Existe uma maldição em cima do dinheiro, porque o dinheiro é um feitiço. O dinheiro nos enfeitiça. O dinheiro toma conta da nossa alma. O dinheiro nos torna materialistas. O dinheiro, a fome do dinheiro, a fome do poder, a fome do prazer que o dinheiro pode comprar, nos tira da presença de Deus e nos faz escravos de Mamon. Mamon é o demônio do dinheiro. O dinheiro em si, ele lá no canto dele não é nada. Ele não é bom e nem ruim. O problema é você deixar aquele dinheiro, o vil metal, o ouro, a prata, transformarem-se, veja, bezerro de ouro, transformar-se em seu Deus, e você passar a pautar a sua vida pela matéria, pelo dinheiro, pelo que é aqui dessa terra, sem ter a visão de que a única coisa que pode te libertar e te fazer feliz é a palavra. O Salmo da missa de hoje, amém? O Salmo da missa de hoje. O Salmo canta exatamente isso, dizendo de maneira clara: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Aí o último versículo, versículo 11 diz assim: mais desejáveis do que o ouro são eles. Eles quem? A Tua palavra, os Teus desígnios, os Teus projetos, o que o Senhor tem para mim. Mais desejáveis que o ouro são eles, do que o ouro refinado, são Tuas palavras, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mais doces que o mel, do que o mel que sai dos favos. Isso é lindo demais. Só que nós passamos, ao invés de nos deliciarmos com o mel da palavra de Deus, a nos lambuzar com o que não nos satisfaz. E quanto mais a gente se lambuza com dinheiro, e com matéria, e com materialismo, mais insatisfeitos estamos, mais insaciáveis ficamos, e o pior, deturpamos a religião, deturpamos o nosso Deus, colocando outra coisa no seu lugar. Essa é a cena. Eu estou dando uma introdução para você ver o que Jesus encontrou quando ele chega no templo de Jerusalém. Quando ele vê aqueles cambistas, porque tem gente que pode pensar que é essa lojinha que está aqui, ó. Pode ser, certeza. Que é aquela feira de Aparecida. É a feira de Aparecida. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele vinha com chicote na feira de Aparecida. Não, não é isso. É o teu coração, o meu coração. É aí que Jesus quer entrar com um chicote e expulsar esse falso Deus que está querendo tomar o lugar dele. Fechar essa lojinha aqui, que besteira. Veja como a gente é curto nas ideias. Como a gente é pequeno em não perceber, tolo em não perceber. Que o problema não está fora, o problema está dentro. Aquilo era só um sinal, percebe? Aquelas mesas, aqueles cambistas, os coitados, estavam fazendo o que? Correndo atrás do prejuízo. Imagine, ali tinha pai de família, ali tinha gente que... é o trocadinho do dia. Mas o que está por trás daquilo? A casa do Senhor, a casa da palavra, a casa da oração, tinha se transformado em outra coisa. Esse é o trunfo do diabo. Preste atenção no que eu vou dizer. O diabo sabe que não pode destruir a igreja. O diabo sabe que não pode destruir a Jesus de Nazaré. Jesus inclusive diz isso no Evangelho. Vocês derrubam esse templo, porque está falando dele. Eles estavam achando que estava falando daquilo de pedra. Isso aqui cai. Estamos aqui, não sei, daqui a 100 anos será que vai ter essa gruta? Não sei. Agora eu sei de uma coisa: a igreja católica daqui a 1000 anos vai estar de pé. Daqui a 1000 anos, Jesus de Nazaré e sua palavra vão estar de pé. Vocês derrubam esse corpo,
esse templo e em 3 dias eu o levanto. Jesus ressuscitou. Eles tentaram matar Jesus. Eles tentaram calar Jesus. Mas a voz de Jesus não se cala. Então o diabo sabe disso. Que ele não tem poder de destruir Jesus e nem o seu corpo, que é a igreja. A igreja é invencível, é indefectível. Você pode criar sua religião, você pode se afastar daqui, fique com raiva de um, de outro, saia daqui blasfemando. Quantos que vêm aqui uma vez ou outra na vida e saem daqui criticando? Continue criticando. Você vai embora, você vai morrer e essa igreja vai continuar aqui. A sua crítica, o seu desaforo não é capaz de mover uma palha dessa igreja. Onde está José Saramago, o escritor português, ateu, que viveu a vida inteira para falar mal da igreja, criticar a igreja e falar mal de Jesus e do evangelho? Virou pó, né? Onde está Nietzsche, Marx, Freud, os grandes inimigos do evangelho e da igreja? Ou daquilo que eles entendiam, né? Daquilo que eles tinham na cabeça deles, que era o evangelho e a igreja. Então o diabo sabe que ele não tem poder nem de destruir Jesus, nem a igreja, que é o corpo de Cristo. Então o que ele faz? Então onde é que ele vai agir? Ele vai agir tentando deformar a igreja. Quando Jesus entra no templo, o templo está lá, só que ele está deformado. Isso o diabo consegue. Que você deforme a sua visão de Cristo. Que você queira um Cristo do milagre, que era o que os judeus pediam, né? Segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Os judeus pedem sinais milagrosos. Então, assim, um Cristo dos sinais milagrosos. Um Cristo que seja só de sinais milagrosos é um Cristo falso. Eu dizia isso domingo passado. Esse daqui é o Cristo das seitas. E aí você passa na porta das seitas e tem carro que dá a volta no quarteirão e sobe outro quarteirão e desce quarteirão. Isso é uma das seitas de Alphaville. Em Alphaville tem mais seita do que banco. Mais seita em Alphaville do que farmácia. E elas fazem o maior sucesso, porque é exatamente isso que elas apresentam. Um Cristo sem cruz. Um Cristo segundo o gosto do mercado. Um Cristo mercadológico. Um Cristo paletável. Um Cristo que se vende. Um Cristo que é vendável. Os gregos, vamos continuar aqui na segunda leitura. Os gregos querem sabedoria, mas não é qualquer, é lógica, é racionalidade. E aí também, meus irmãos, as ideologias estão cheias. O ateísmo, cada vez, é a religião, aspas aqui, que mais cresce no Brasil, é o ateísmo. Qual é o número das pessoas em relação à religião que mais cresce? Os sem religião. Porque eles olham essa confusão, essa Babel religiosa, essa confusão de religiões, e eles dizem assim: eu não quero saber disso, eu vou viver minha vida. Deus não paga meus boletos, Deus não intervém na minha empresa, eu não preciso dar conta para padre, nem para pastor, nem para pai de santo. A religião, aspas aqui, religião, o fenômeno religioso que mais cresce são os sem religião, os agnósticos. É disso que se trata. O diabo sabe que não pode vencer nem Cristo, nem a igreja de Cristo. Cristo não deixou seitas, Cristo não deixou placa de igreja. Jesus Cristo fundou uma única igreja. E quando Jesus entra no templo, que era a igreja da época, Jesus encontra uma igreja deformada, uma igreja segundo os critérios dos homens, uma igreja que cultua o dinheiro, que cultua o metal, uma igreja que faz barganha com Deus. Eu ofereço aqui um boi, eu ofereço aqui um bode, eu sou pobre, eu ofereço aqui uma pomba e o Senhor tem que me dar uma bênção.
Faça o seu sacrifício. Campanha dos 180 pastores. Essas religiões fizeram do cristianismo um comércio. Agora, também dentro do catolicismo, quando você deturpa aquela pureza da fé de 2000 anos, e aí você encontra padres que jogam para a galera, padres que deturpam o evangelho para se adequar ao tempo, você está vendo uma igreja deformada. Veja, repito, não podem destruir Cristo, porque se você quiser destruir Cristo, você se destrói, ele fica. A igreja é indefectível, você não consegue. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai deformar a pessoa, ele vai deformar a visão de igreja, a visão de Cristo. É sério. A pergunta que eu lhe faço é: ou de um lado, você aceita que Jesus entre no seu coração com o chicote da doutrina, o chicote dos 10 mandamentos, o chicote da verdade da fé, da tradição, do magistério, ou você vai ficar com os cambistas, com os vendedores, com os vendilhões do templo? A escolha é sua. Não faltará quem lhe venda uma religião de acordo com o seu gosto. Agora, se você está buscando a verdade, então você diga: Senhor, o chicote é aqui, no meu lombo, porque eu tenho colocado prioridade no que não pode ter prioridade na minha vida. Eu tenho colocado e dado lugar a coisas que não deveriam ter lugar na minha vida. É quaresma. Sabe o que acontece na quaresma? A gente se recolhe, a gente fica mais quieto, a gente deixa de andar em certos lugares, a gente deixa de conviver com certas pessoas, a gente deixa de ver certas coisas na TV e no celular. A gente se recolhe. Compreendeu? Para poder enxergar o que está acontecendo à nossa volta. São 40 dias de recolhimento. São 40 dias em que o diabo, de alguma maneira, fica solto de um jeito como nunca se vê. Isso não sou eu que digo. Isso é a tradição de toda a igreja. Os santos sabiam disso. Vai ler a biografia de São Padre Pio. Veja o que São Padre Pio dizia da quaresma, das coisas que acontecem durante esta época do ano, de como de alguma maneira o diabo está solto. Aliás, ele já se solta no carnaval, né? Ele já sai para fazer o prejuízo dele, já começa com o pé. Não, imagina, padre conservador, padre tradicionalista, não volto mais nessa paróquia, não gostei. Não gostou? Porque você não encontrou, né? As mesas para você comprar o que você quer. Você não encontrou um cambista que vendesse para você a religião católica que você quer. E como você não encontrou, você sai chateado. Mas a visão que Deus está te dando hoje é que não. A religião cristã é uma religião cuja ética foi elevada a um grau ainda superior ao do judaísmo. O cristianismo pegou aquilo que era ético e transformou em santidade. Você se fez na presença de Deus, você se pôs na presença de Deus para ser santo. Não tem outro motivo. Por que você está aqui? Para ser abençoado com saúde? Amém, se for. Para ser abençoado financeiramente? Amém. Deus te dê muita prosperidade. Para ser abençoado com os seus filhos? Deus abençoe os seus filhos. Que eles sejam felizes, que eles cresçam com saúde, com valores. Mas não. Tudo isso em função de uma única coisa: que você seja santo, que eu seja santo. Foi para isso que o Senhor me resgatou. Daí a ira santa, e aqui eu termino. Aí porque da ira santa de Jesus,
Você nunca vai ver uma cena como essa. Jesus manso e humilde de coração. Essa é a imagem de Jesus. Então se você de repente vê Jesus com um chicote e dando porrada, porque diz ele saiu chutando, chicote estalando e chute rolando. Bom, no mínimo não é, né, o dia a dia de nosso Senhor. Sim ou não? Não é o dia a dia dele. O que tanto trouxe para Jesus essa ira, essa fúria divina? O que tanto provocou nosso Senhor? Querer deturpar o que ele ensinou. Querer uma sabedoria humana e não a divina. A sabedoria que os gregos, que os pagãos queriam. Querer milagres, coisas fantásticas e extraordinárias. Ou seja, barganhar com Deus, fazer da religião a feitiçaria. E essa deturpação da fé irritou de tal forma nosso Senhor, que se ele viesse hoje, ia ter bispo que ia levar tanta chicotada, ia ter padre que ia levar uma surra tão grande, ia ter católico que ia sair com o couro queimando, porque virou uma bagunça a nossa igreja. Você vai aí por alguns lugares no interior, por alguns que você fala, o que é isso? Perdeu, você não vê a característica católica. Você fala, escuta aqui, é um terreiro de umbanda? Nada contra umbanda. Se você quer ser um bandista, seja um bandista. Mas nós não somos. Nós somos católicos. Então, quando eu vou à missa, a última coisa que eu espero é encontrar um batuque. Batuque eu encontro no batuque. Aí eu vou no batuque, lá no batuque e tal. Mas não foi isso que eu vim buscar. Eu entro numa igreja católica, eu busco silêncio, presença de Deus, palavra de Deus, adoração, comunhão. E aí eu encontro um monte de gente delirando, gritaria, como se fosse uma seita protestante, pentecostal, daquelas de último nível. Sabe, tipo retetê. Você fala, o que é isso? Tá, se eu quisesse retetê, eu ia na Assembleia de Deus do retetê. Agora vem cá, nós vamos competir com eles, é isso? Eu já falei isso outras vezes aqui. Se você for querer competir com espiritismo, com umbanda, com gospel, pentecostalismo, a igreja católica vai perder feio, porque eles dão um banho nisso, eles são assim. Essa é a religião deles, não é a nossa. Essa não é a nossa fé. Então não venha querer procurar na igreja católica o que ela não tem para te oferecer, porque isso ela não vai te oferecer. E se você chegar em uma paróquia que te ofereça isso, meu irmão, se benza, fique ali o tempo que der para ficar, que às vezes dá vontade de sair correndo, mas saiba que ali não é seu lugar. Os católicos precisam começar a boicotar essa deturpação da fé católica. Nós precisamos começar a dizer não. Você vai para a praia, você vai de férias, procure uma paróquia que honre a fé católica. Uma paróquia que não se contaminou por essa politicagem que muitas vezes a gente encontra, por esse carnaval, por esse circo que muitas vezes a gente encontra. Não, meu irmão, não. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes não é uma paróquia perfeita. Não, nós não somos uma paróquia perfeita, mas nós temos procurado honrar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Tratar com absoluto zelo a liturgia, tratar com absolutamente temor de Deus, com absoluto temor de Deus, as coisas sagradas, aquilo que é santo. Não é meu, não me pertence, isso aqui é de nosso Senhor, é o corpo dele, é a palavra dele. Só Ele pode mudar a sua vida, só Ele pode tirar você do pecado, só Ele pode estar fazendo o milagre que você precisa, se for da vontade do Senhor. Então, agora eu termino mesmo, juro. Porque não tem como não se encher também quem prega, quem está ensinando, não tem como você não se tocar de alguma maneira por essa ira santa, porque essa aqui é santa, em relação a esse desmantelo que nós estamos vendo na igreja católica no Brasil e pelo mundo afora.
Os resultados já estão sendo colhidos. A Igreja Católica acabando praticamente na maioria dos países europeus. Brincaram com isso na década de 60 e na década de 70. O que sobrou da Igreja Católica na Holanda? Nada. A Igreja Católica acabando na Holanda, que já foi uma exportadora de sacerdotes, mandava sacerdotes em missão. A Igreja Católica na França mandava, se encontrava padres franceses no mundo inteiro. Os conventos fechando, as irmãs de caridade acabando, os irmãos que eram professores, laçalistas, maristas, com certeza alguns estudaram em colégio, acabando. Aí você diz, não, mas é do tempo. Como do tempo? Homens e mulheres que não querem se consagrar a Deus, que não se consagram mais a Deus. Agora, e aqui eu termino, demais. A igreja de Osasco, que tem seus defeitos, mas o nosso seminário está cheio. Entraram esse ano para o seminário 17 jovens para serem padres. Não é uma graça? Glória a Deus. Agora, com certeza, essa garotada de padres novos, como eles têm sido criticados, a postura, puxa vida, como isso faz falta. É disso que nós precisamos, amém? É isso que nós queremos. Então rezemos pela nossa igreja. Não se deixe enganar. Essa é a única maneira que o diabo tem de vencer, é deturpando aquilo que ele sabe que ele não pode vencer. Ele não pode vencer a Igreja Católica. Ele não pode acabar com o Evangelho. Então abrace a Cristo e diga, Senhor, se eu precisar, pode dar no meu lombo, que eu mereço. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom.